Você tem um chamado? Qual é o seu ministério? Todo cristão é chamado por Deus. Afinal, se não tivesse sido chamado, não teria vindo. Agora, observe que existem dois tipos de chamado. O primeiro é o chamado para a salvação. Chamado para conhecer, receber, encontrar, fazer parte do reino de Deus. Todo ser humano é chamado por Deus, porém nem todos aceitam o seu chamado. Mas todos aqueles que aceitaram ser de Deus, participar do seu reino, esses podem dizer que têm chamado. Portanto, todo cristão tem um chamado. Agora, existe também o chamado para o serviço, ou seja, fazer outros conhecerem o que você conheceu, levar outros a receberem a Cristo, levar outros ao reino de Deus. Todo cristão, por mais incrível que pareça, também foi chamado para o serviço. Sim, a palavra de Deus diz que pregar, divulgar a Cristo não é um dom, é um dever. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Bom, crer já não é comigo, mas pregar, anunciar é comigo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. E em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Portanto, chamado para o serviço, todo cristão tem. Todos nós fomos chamados para pregarmos o Evangelho. Portanto, pregar o Evangelho é muito mais do que um dom. Pregar o Evangelho é um dever de todo cristão. Agora, há uma diferença interessante entre chamado e ministério. Espera aí, vamos descomplicar. O chamado é geral, já o ministério é algo específico. Chamado é fazer alguma coisa para Deus. Ministério é exatamente o que você faz para Deus. Então, aquele pastor famoso da televisão tem um ministério. Mas o irmãozinho que fica cuidando dos carros na porta da igreja também tem o seu ministério. E o que os diferencia? Nada, absolutamente nada. Eles são iguais perante Deus, a não ser pelo peso do ministério de cada um, ou a responsabilidade que cada um tem. Uma perguntinha boba: de quem Deus vai exigir mais? Do que está falando para 100 mil pessoas ou do que cuida dos carros na porta da igreja? Quem tem maior responsabilidade? O pastor que cuida de uma igreja de 1000 membros ou o que cuida de 100 membros? Pense nisso. Chamado é quando Deus nos escolhe. Ministério é a função para a qual Deus nos escolhe. Chamado é o convite. Ministério é o exercício do convite. Chamado é a escolha. Ministério é desenvolver a escolha. Chamado é o porquê. Ministério é o para quê. Tem gente que vai se perdendo à medida que exerce o seu ministério. Teve chamado, mas perdeu o ministério. Muita gente tem chamado, mas não tem ministério. Descomplicou?